Uhum. Professor, voltando à questão dos BRICS, né, da reunião que aconteceu no final do mês de junho, a Paula Macedo falou da intenção de países como Argentina e Irã de ingressarem no bloco, principalmente a convite ali da China, né? Há uma tese de que os chineses querem expandir justamente esse bloco, o BRICS, para brigar com o G7. Não só a Argentina e o Irã têm o convite para ingressar no BRICS, mas vários outros países, como Bangladesh, até Indonésia. Eu primeiro queria entender a Argentina, que está numa fase muito decadente, economia com mais de 60% de inflação. Qual seria o benefício, ou qual seria o interesse do BRICS de ter a Argentina e outros países como Irã, que é um polo ali de petróleo, né? E se a entrada desses outros países ameaçaria realmente o G7, assim como a China quer? Isso eu não entenderia aí como uma ameaça chinesa, não é? Com relação ao G7, porque a China adota até uma postura mais multilateral, e isso nós observamos na reunião do BRICS, essa questão de você enfatizar o multilateralismo, de você fazer as soluções mais negociadas e não ter um clube fechado que, por hierarquia, manda e os outros têm que obedecer, como se vê desde o início ali do processo do G7 em 1970, na década de 70. Mas o que existe, sim. Ali eu acho que o pedido da entrada da Argentina foi a própria Argentina que fez quando foi na Rússia, né? O presidente da Argentina, o Fernandes, quando esteve com o presidente Putin, naquela viagem que ele fez anteriormente, ele inclusive pediu para que a Argentina se tornasse membro do BRICS. E é importante porque os argentinos também estão observando, embora a Argentina tenha participado da reunião do G7, é isso que é interessante, né? Eles estão acendendo aí vela para tudo quanto é santo neste momento, justamente para garantir a situação. Mas a Argentina também, como o Brasil, já deve ter se dado conta de que o auxílio que ela precisa para sair da situação econômica que está não virá nem dos Estados Unidos, nem da União Europeia. É o que eu falei, os ganhos serão aí marginais, enquanto uma parceria mais aprofundada com a China em particular é extremamente relevante. A Rússia tem os seus problemas, até uma população menor do que isso gera aí algumas dificuldades para um comércio bilateral mais pujante. Mas com certeza a Argentina olha para o BRICS e ela não olha para o BRICS somente com o mercado brasileiro, mas olha para o BRICS com a vontade de ter um acesso mais amplo aos mercados chineses, ao mercado chinês e ao mercado indiano. Isso não há dúvida para mim, e esta é uma sacada importante ali do Alberto Fernandes nesse processo todo. Na questão do Irã, que é complicada, porque você tem ali uma situação de polos estratégicos no Oriente Médio, eu tenho a Arábia Saudita sunita, eu tenho o Irã que é do outro grupo religioso, xiita. Então você tem ali no Oriente Médio um conflito entre duas potências econômicas, duas potências produtoras de petróleo, só que uma altamente protegida pelos Estados Unidos e o Irã que tenta, né? Vamos lembrar que o Irã é a antiga Pérsia. O Irã que tenta ter um papel relevante nessa situação e que viu na questão nuclear, e isso aqui é uma coisa importante de dizer, que os ayatolás, quando tomaram o poder em 1978, se eu não me engano, 79, aliás, eles eram contrários aos armamentos nucleares, mas começaram a entender a arma nuclear como uma forma de impedir que os Estados Unidos, Reino Unido e outros países tentassem intervir e trocar o regime. Então foi isso que aconteceu, por exemplo, na Coreia do Norte. O fato de os coreanos da Coreia do Norte não ter armas nucleares, isso impede ali que você queira forçar uma troca de regime, como aconteceu em outros países que não tinham acesso ao armamento nuclear, como foi o caso do Iraque, como foi o caso da Líbia, por exemplo. Então, o Irã vem nesse sentido, tentando se consolidar justamente com este elemento nuclear como forma de dissuadir Estados Unidos e outras potências a não quererem trocar o regime que você tem no Irã, embora tenha lá os seus inúmeros, milhares de problemas, como nós sabemos, no regime iraniano. E tem outro fator importante também, não podemos esquecer que o Irã
tem a segunda maior, se eu não me engano, a segunda maior quantidade de reservas de petróleo do mundo e é altamente sancionado porque justamente com a vontade com o objetivo de impedir que o Irã se transforme aí no fornecedor global de petróleo. Se isso acontecer, o medo é de que eles invistam mais na questão nuclear e os chineses querem que o Irã volte também à normalidade, porque a China, desde 1994, Isa, não tem a autossuficiência energética. A China importa petróleo. E os dois principais mercados de onde ela importa petróleo são Irã e Rússia.